Bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos começando aí mais um Café com Palavras Rema. Hoje no centésimo sexagésimo primeiro dia, e hoje é dia 2 de julho de 2026. O tema de hoje é um tema que temos falado com grande constância aí nos nossos devocionais aí desde o do primeiro dia. Vai falar da palavra ou das palavras. E aqui não necessariamente a palavra de Deus, mas a palavra que sai da nossa boca. Então, palavras que geram vida. Esse é o tema de hoje. E só para fazer uma conexão com ontem nós vimos que quem anda em integridade é guiado por Deus e que nossas palavras e atitudes precisam revelar um coração correto diante do Senhor. A gente traz para o tema de hoje, né, que é palavras que geram vida. O texto bíblico é Provérbios, capítulo 13 a 15. E nos lembra que nossas palavras carregam peso, fruto e direção. Então, a pergunta que vamos carregar no dia de hoje é se minhas palavras têm gerado vida, paz e esperança ou têm espalhado peso e confusão. Então, é realmente um tema, vamos dizer assim, muito vital para os dias de hoje. Então, vamos aproveitar e vamos pedir a direção ao Senhor, fazendo a nossa oração inicial, nossa oração de abertura, agradecendo a Ele mais uma vez por esse momento. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Pai, obrigado por mais uma manhã, obrigado pelo despertar, obrigado pela possibilidade diária que o Senhor nos dá de buscar a tua direção e principalmente a compreensão da mesa e, com base na compreensão da mesma, fazer uso dela de forma correta, Pai. Sabemos que o coração, quando está cheio, ele transmite aquilo que outras pessoas podem receber, mas que nós também podemos receber dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde estivermos. Por isso, Pai, que nós, aonde estivermos, possamos espalhar amor, carinho, compreensão, e que a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, sim, traduza tudo aquilo que o Senhor tem traduzido para nós, que é exatamente o quê? Prosperidade em todas as áreas, compreensão, amor e justiça. Que no momento que houver alguma palavra mal colocada, algum entendimento que não está de acordo com a tua palavra, que caia sobre terra, Pai. Caia por terra nesse momento, tudo aquilo que for contrário à tua direção. E que possamos estar disposto e disponível a escutar a mesma e usá-la ao longo desse dia. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É, o, vou falar para vocês, é claro que o trabalho diário na busca das correções, dos ajustes, e como eu tenho colocado também, nós também fazemos coisas boas. Então, o importante é isso, né? Que a gente tem procurado, sim, fazer os ajustes necessários. Sabemos que é um step by step, ou passo a passo, e que não possamos ficar conformado com os erros cometidos. E sabedor nós somos que Deus está sempre disposto a nos direcionar para aquilo que de bom que Ele tem preparado para nós, mas que nós possamos entender que algumas coisas, principalmente aquilo que sai da nossa boca, tem uma força imensa. Eu lembro nas primeiras aulas do Desafio das Primeiras Horas, que nós falamos bastante, foi a forma como nós amanhecemos, ou seja, entregarmos o nosso pensamento à direção do Senhor, e não as notícias, não as conversas alheias, mas principalmente a direção do Senhor e usá-la ao longo do dia. Mas existem as lutas, existem as oscilações, que são até normais para nós seres humanos, porque nós nunca vamos ser perfeitos, não somos perfeitos, não vamos ser, e que precisamos trabalhar exatamente nessa, vamos dizer assim, nessa fraqueza nossa, todo ser humano, que é, através da boca, transmitir algo que ele mesmo talvez não queira, né? Porque quando a gente comenta que está faltando algo, em alguns momentos a gente não olha aquilo que nós já temos, e sim aquilo que nós gostaríamos de ter. E isso é apenas um exemplo de que nós vamos ver no texto de hoje, quanto a palavra tem força e quanto é necessário analisarmos o que está saindo da nossa boca. Então, vamos começar fazendo primeiramente
uma leitura mais dinâmica, que é o contexto do devocional, onde, nesse caso, eu procuro compartilhar com vocês, não nesse momento para nós aplicarmos, mas é para entendermos o que vamos encontrar nessa caminhada do devocional de hoje. Então, primeiro, Provérbios 13 a 15 nos ensina sobre a força das palavras. O texto mostra que a fala não é algo pequeno diante de Deus. Cada frase que sai da nossa boca pode gerar fruto, só que esse fruto pode ser fruto de vida ou morte, paz ou confusão. Por isso que nós temos que sim entender que a palavra certa pode levantar alguém e a palavra errada pode ferir profundamente. E quando nós olhamos o quanto Deus tem direcionado para que possamos ser sábios no uso adequado da palavra, estou colocando aqui é o seguinte: a sabedoria não está apenas em falar, mas em saber quando, como e por que falar. Nesse caso, às vezes a sabedoria está no silêncio. Às vezes a sabedoria está no silêncio. Outras vezes em uma palavra mansa. E a leitura de hoje vai nos chamar exatamente para que nós possamos cuidar da nossa boca, porque ela revela o nosso coração. Então, o contexto nos trouxe essa direção e o que vamos guardar no dia de hoje. Primeiro, vamos separar o que vamos levar para o dia, não somente de hoje, mas para os dias seguintes, os dias que vão vir pela frente. Primeiro, nossas palavras carregam peso e produzem fruto, como eu até citei no contexto. E aqui só trazendo um ponto adicional: nenhuma conversa é totalmente neutra. A língua serena pode ser árvore de vida, mas uma palavra calma pode mudar o ambiente. Por isso, entendemos e temos que ter cuidado que palavras mal colocadas podem ferir e afastar. Às vezes não é só o que falamos, mas como falamos. Então, quem fala com sabedoria transmite graça, consolo e direção. Isso Jesus deixou muito bem de exemplo, deixou todas as palavras de Jesus sempre tinham essa direção: graça, consolo e direção. Então vamos agora sim para a leitura do primeiro bloco do nosso devocional, que, como vocês já devem ter percebido, vai falar bastante conosco. Começa comigo, falou bastante. Então vamos lá. O primeiro bloco fala de palavras carregam fruto. Palavras carregam fruto. Então vamos lá. O livro de Provérbios nos convida a refletir sobre a força que há em nossas palavras. Elas não são neutras nem passageiras. Cada frase que pronunciamos carrega um peso e produz algum tipo de fruto. Com a mesma boca, podemos gerar cura ou dor, consolo ou confusão, vida ou morte. Como servos de Deus, temos um chamado claro: sermos portadores de boas novas, mensageiros que fortalecem os ossos com palavras que edificam e trazem paz. É, falei o devocional, fala bastante hoje. Então vamos lá. Nesse primeiro bloco, importante analisar o que Provérbios mostra, que ele mostra exatamente que cada frase produz algum tipo de fruto. O que falamos efetivamente deixa marcas, tanto em nós como na outra parte. Com a boca, podemos gerar consolo ou confusão. A mesma boca que pode levantar, ela pode pesar também o coração de alguém. E nesse caso é importante entender que a língua serena é comparada a uma árvore da vida. Mas como assim árvore da vida? Eu poderia perguntar, porque isso realmente é um tema muito bonito, muito forte, mas o que significa isso? Significa que uma fala guiada por Deus pode alimentar, curar e fortalecer. Por isso que é uma árvore da vida. Deus nos chama a sermos portadores de boas palavras. E trazendo para o nosso dia a dia, antes de falar, podemos perguntar se aquilo vai gerar vida ou apenas aumentar o peso da situação. Como nós temos compartilhado também, a pressa do ser humano
querer sempre ter uma resposta imediata, ter uma decisão mais rápida, traz em alguns momentos a impossibilidade de refletirmos melhor sobre aquilo que está acontecendo e, consequentemente, como devemos se comportar mediante a cada situação. Por isso que cada vez mais eu procuro também, para mim, é claro, trazer essa necessidade que antes de falar, que a gente pergunte para nós mesmos se aquilo que eu vou responder, ou se aquilo que eu vou me colocar, se vai gerar vida ou apenas aumentar o peso da situação. Porque é aquela história de, será se é necessário colocar mais lenha na fogueira? Isso é um ponto de reflexão mesmo. Se é um ponto de reflexão, vamos colocar com uma linha de confronto. E a linha de confronto das nossas posturas. E que, mais uma vez, eu vou tentar colocar de uma forma simples e bem prática, para que a gente possa refletir sobre o que nós temos feito e o que não temos feito. A postura errada, na minha forma de entender, e principalmente analisando o primeiro bloco, falar sem pensar no fruto que a palavra vai produzir. Como eu comentei, essa não é a postura correta. Falar sem pensar. Nós temos que ter a postura certa, e a postura certa é usar a boca somente para gerar vida, consolo e paz. E isso, pessoal, também serve para momento de usar a boca para correção. A gente já falou algumas vezes que a nossa boca sim serve de correção, de orientação, mas é a forma como falamos. Então, é esse exercício que nós temos que fazer para que possamos usar da forma correta esse instrumento que é tão intenso e é tão grande no sentido da força que ele tem, que é a nossa boca, que é a nossa língua. O exemplo do dia a dia que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês é algo que eu também entendo que vai ser simples o entendimento. Primeiro, entrar em uma conversa difícil e aumentar mais a tensão. É, via de regra, quando nós entramos numa conversa difícil, normalmente o tom até da voz está mais alta do que poderia estar. Porque se de um lado falar alto, do outro lado pode também falar mais alto, ou tentar falar mais alto. E nesse exemplo que eu trouxe para vocês, às vezes uma resposta dura acende um fogo que poderia ser apagado com mansidão. E é nesse ponto que nós temos que trabalhar, sim, é trabalhar. Eu falo porque é um exercício diário para todos nós. E eu sempre tenho buscado compartilhar com vocês que o que nós estamos vendo agora pela manhã, ele tem que ser parte do nosso dia. Porque é impressionante como, assim que nós terminamos o nosso devocional, a rotina entra de uma forma quase avassaladora, né? E se realmente nós não temos esse cuidado, a gente acaba perdendo o que nós recebemos agora de manhã. E eu tenho, vamos dizer assim, criado estratégias para que eu possa ser essa pessoa que não fique somente no devocional na parte da manhã. Que eu possa, assim, ao longo do dia, refletir sobre as minhas posturas, sobre as minhas atitudes, mas usando simplesmente o quê? Aquilo que Deus tem direcionado para mim. Eu acredito que vocês também possam ter alguma estratégia. Eu estou criando algumas estratégias para poder efetivamente ser aquele bom discípulo, aquele que realmente não só escuta, mas que ele transforma aquilo que ele recebe. No caso, que eu recebo, que eu possa transformar em cura não somente para mim, mas para todos aqueles que estejam ao meu lado. Então vamos trazer que a postura certa diria o quê? Senhor, que minhas palavras tragam vida. Essa é a postura certa. E trazendo para uma pergunta de confronto, minhas palavras têm levantado ou pesado o coração das pessoas? É, essa é uma pergunta bem, vamos dizer assim, apropriada para esse primeiro bloco. E agora vamos avançar para o segundo bloco. E o segundo bloco vai falar do quê? Da sabedoria. E que tipo de sabedoria são? A sabedoria no tempo e no tom. Então vamos lá. Salomão nos lembra que a língua serena é árvore de vida. Isso está em Provérbios 15, 4, versículo 4. E ainda, a luz dos olhos alegra o coração e as boas novas fortalecem os ossos. Isso está em Provérbios 15, versículo 30.
O coração do justo medita o que vai responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Isso está em Provérbios 15, 28. A sabedoria está em não apenas falar, mas saber o tempo certo, o tom certo e o coração certo ao proferir palavras. Uma palavra mal colocada pode destruir um relacionamento, ferir uma alma ou afastar alguém de Deus. Por isso, precisamos cuidar com zelo do que dizemos. Nossa missão é gerar vida por meio de nossas palavras. Pessoal, né? Não tem. Aí o texto foi tão simples que, à medida que eu fui lendo, eu fui refletindo e agradecendo ao Senhor, porque realmente isso que, pelo menos eu tenho entendido que eu não posso ficar refém, dos meus hábitos, das minhas atitudes antigas, entendendo que é simplesmente uma dificuldade. A dificuldade existe para ser superada e cada vez que eu leio o texto e principalmente vejo que isso vem da palavra, vem do Senhor, é importante a gente entender que nós temos que fazer algo, porque é algo, essa questão do uso da palavra e como falamos, realmente traz impactos diários na nossa vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, nesse momento, o que eu estou falando e da forma como eu estou falando pode estar trazendo para quem está aqui ou quem vai ouvir de uma forma até diferente do que eu poderia estar imaginando, né? Então, mas vamos lá. Entendo que o devocional ele é feito e ele existe exatamente para isso, para que possamos refletir diariamente a direção que todos os dias o Pai tem para nós, para refletir daquilo que estamos fazendo, daquilo que não estamos fazendo e fazer ajustes que são necessários. Tá? Então, essa, pelo menos, eu entendo que é o principal motivo, o principal objetivo, na verdade, não motivo, objetivo do devocional diário. No bloco 2 que nós podemos entender é o que a sabedoria não está apenas em falar a verdade. A verdade também precisa ser dita com amor. Sabe, aquela que nós falamos, inclusive, ontem, que em algum momento algumas pessoas falam assim, eu preciso quando algumas pessoas falam, preciso falar a verdade. Sim, sempre a verdade é o melhor caminho. Mas como estamos falando essa verdade? Então, tem pessoas que falam assim, eu sou verdadeira. Tudo bem, eu sou verdadeiro, ok. Mas como você está sendo? Então, precisamos realmente cuidar do tempo, do tom e do coração. Porque às vezes a frase está certa, sim, é verdadeira, mas o espírito está errado. Por quê? Uma palavra mal colocada pode destruir pontes. Uma fala sem cuidado pode afastar alguém de nós e até de Deus. Isso, acredito que cada um de nós temos exemplos. Temos exemplos. Esse, para mim, me fez lembrar várias situações. Não foi uma situação só, não. Várias situações. Então, uma palavra certa pode curar feridas e aproximar pessoas. E nesse caso, trazendo para o nosso dia a dia, antes de responder, como nós temos comentado, vale respirar. Então, vamos respirar, orar por dentro e pedir ao Senhor mansidão. Aí alguém pergunta, Sandro, mas tem algumas respostas que tem que ser falada na batata, na lata. Pessoal, aqui eu não coloquei quantos segundos você tem que respirar, mas vale a pena respirar. Um fôlego de vida, uma respiração já muda o discurso. Não tenho dúvida disso. Só o fato de você parar e entender que tem que respirar já muda o tom da palavra que você ou que nós vamos colocar. Então, é um exercício também que nós temos que fazer. Então, já que a gente tem alguns exercícios ao longo do dia, vamos começar a colocar esse. Toda vez, principalmente numa situação difícil, um conflito, que possamos ter um segundo de respiração, para que possamos colocar aquilo que está por dentro de nós e que está dentro de nós possa ser bênção, possa ser amor, carinho, compreensão. Que ontem eu até fiz uma leitura, estou lendo um livro que me fala exatamente que
Algo que nós não podemos é simplesmente julgar as pessoas, porque da mesma forma que nós julgamos as pessoas, nós também somos julgados, né? Então, é um fato realmente que devemos olhar, quando olhamos com carinho, também recebemos carinho. Pode ser que no primeiro momento alguém possa pensar diferente, mas no final isso realmente prevalece. Então, vamos agora avançar para o confronto desse bloco, principalmente olhando o nosso pensamento. O segundo bloco trouxe para mim algo muito importante, que é o jeito de falar. E o jeito de falar, como é que eu posso pensar? O pensamento errado é quando eu falo assim, ou quando eu penso, eu só sei a verdade. O tom, pouco importa, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso ser manso, eu não posso ser, vamos dizer assim, carinhoso demais, que a pessoa não vai entender. Eu tenho que falar a verdade. Mais uma vez, é o tom, é a forma como falamos. Então, o pensamento certo é o quê? A verdade precisa caminhar com amor e sabedoria. Pessoal, já comentei, acontece muito comigo isso. Em algumas vezes, da mesma forma como eu falo algo e eu posso estar ferindo alguém, eu também posso ser ferido em algumas formas, mesmo que seja verdade, é da forma como as coisas chegam até mim. E eu tenho que ter esse cuidado também, porque eu posso colocar de uma forma que magoe outras pessoas, ou outra pessoa. E é um exercício interessante, mas muito necessário nos dias atuais, onde estamos cada vez mais vendo que todo mundo tem uma resposta para tudo, né? Ontem eu tenho um exemplo para vocês, ontem, conversando com uma psicóloga, ela comentou que é o seguinte, que existe hoje, o chat GPT, ele existe e todo mundo tem acesso. Só que o chat GPT, ele, na verdade, ele tem que ser o quê? Algo que possa nos ajudar a ter uma linha de entendimento mais simples, mais claro, mas que isso não pode ser a nossa fala no sentido de dizer o seguinte: aquilo que eu vou falar, só vou falar porque o chat GPT mandou, tá? Porque eu até lembro que quem estão aqui comigo ao vivo, com certeza vai lembrar que na minha infância eu tinha enciclopédia. Tinha pessoas que vendiam enciclopédia nas ruas e meu pai comprou uma enciclopédia que devia ter lá uns 20 livros, de várias matérias. Esses livros eram o meu chat GPT. Na época tinha tudo que você precisava, tinha nesses livros. Só que havia o quê? Uma lentidão até de procurar o assunto, porque você tinha que estar folheando os livros. Hoje o chat GPT é esse livro, mas com muito mais rapidez. Só que da mesma forma que eu usava os livros para poder ter uma direção e, consequentemente, ter um entendimento para refletir, o chat GPT também tem que ser dessa forma. Mas, como eu falei para vocês, é algo que hoje todo mundo tem resposta para tudo. E aquilo que se vê na internet, muitas vezes pode parecer que é verdade absoluta, sem a pessoa refletir antes de que aquilo que foi falado, se efetivamente é o que ela faria, né? Porque o que é bom para um não necessariamente seria bom para mim, e vice-versa, tá? Então, vamos colocar de uma forma, até como exemplo, para esse segundo bloco, que fala exatamente da forma como nós estamos falando. O exemplo que eu trago para vocês é o quê? Corrigir alguém de forma dura e chamar isso de sinceridade. Nossa, isso aqui, Deus do céu, isso aqui eu já falei várias vezes, várias vezes. Isso aqui é um pecado que eu já fiz várias vezes, preciso ser sincero. Então, mas sinceridade sem amor pode virar ferida. Sinceridade sem amor pode virar ferida. A postura certa diria o quê? Senhor, ensina-me a falar com verdade e graça. Nesse sentido, ensinar a falar com verdade e graça. E é isso que nós temos buscado aqui todos os dias. Aprender com a direção do Senhor e praticar. A nossa transformação só vai haver se nós praticarmos. Por isso, não basta pedirmos a direção para o Senhor para que nós possamos falar com verdade e graça se nós não praticamos. Por isso que a pergunta de confronto é o quê? Tenham cuidado do tom com que falo. Pergunta simples, mas necessária, principalmente olhando o segundo bloco. Já que o segundo bloco falou da forma como nós falamos, né, ou do jeito de falar,
Vamos agora para o terceiro bloco que fala o quê? O coração fala pela boca. O devocional hoje realmente está sendo muito claro. Vamos agora fazer a leitura desse terceiro bloco e começa por onde? Vamos lá. Jesus nos mostrou que é possível confrontar com graça, corrigir com amor e silenciar com sabedoria. Quando falamos com o coração transformado por Deus, nossas palavras se tornam canais de restauração, consolo e direção. É justamente isso que o mundo precisa. Vozes que apontem para a esperança, não para a confusão. Que levante os caídos e não que os empurre para mais fundo. Vou ler essa última frase aqui. O mundo precisa, é justamente isso que o mundo precisa: vozes que apontem para a esperança, não para a confusão. Que levante os caídos e não que os empurre para mais fundo. É. Então, dentro dessa análise, principalmente com essa questão de o coração fala pela boca, Provérbios mostra que a boca revela o nosso coração. A fala mostra muito do que está sendo cultivado por dentro. O justo medita antes de responder. Ele não vive sendo arrastado pelo impulso. O perverso espalha maldades porque o coração está desordenado. E nesse caso aqui, quando o coração está cheio de amargura, a boca acaba transbordando peso. E como é que transforma? Esse é o ponto. Como é que nós podemos transformar isso? Palavras transformadas nascem de um coração tratado por Deus, ou tratado por Deus. Nós, trazendo para o nosso dia a dia, se queremos mudar a nossa fala, precisamos permitir que Deus trate também nosso coração. Essa é a questão. A boca é reflexo daquilo que existe dentro de nós. E como nós colocamos, se o nosso coração está ferido, está amargurado, está triste, a boca vai sair nesse formato. Por isso que nós temos que fazer uma reflexão sobre tudo o que temos vivido, mas buscar principalmente isso, o tratamento através do quê? Através da palavra do Senhor, da direção dele, e que possamos efetivamente transformar o nosso coração de acordo com a direção que o Pai passa todos os dias para nós. O nosso confronto para esse bloco, principalmente olhando o quê? Um pensamento. O terceiro bloco nos trouxe uma linha de analisarmos a nossa forma de falar. Então, o confronto é exatamente isso, sobre a fonte da nossa fala. Então, vamos lá. Pensamento errado. O problema é só minha boca. Não, o problema não é só a sua boca, não. O problema meu não é só a minha boca, o problema é o que está dentro de mim. Então, por isso que o pensamento certo é o quê? Minha fala revela o que precisa ser tratado no meu coração. Esse é o pensamento certo, é ter humildade e saber que a fala fala aquilo que está dentro de nós. E o exemplo do dia a dia é o quê? Viver explodindo nas palavras e não perceber a amargura por trás. Isso é até comum. Sabe aquela frase que algumas vezes nós já falamos? Eu preciso desabafar. Eu preciso desabafar. Sim, todos nós precisamos desabafar, mas mais uma vez, pessoal, é ter cuidado. E algumas vezes eu já escutei isso. Tudo bem, eu tenho cuidado com os outros têm cuidado comigo, mas entra nessa linha que nós temos que ser sementes. Só que a semente, ela não germina numa primeira. Na hora que a gente planta, a semente não germina. Ela leva-se um tempo. E esse tempo, ela só vai germinar frutos bons se possamos semear todos os dias, se possamos cuidar todos os dias. Realmente é a história do semeador mesmo. Não existe algo que existe uma resposta imediata e essa resposta imediata seja a melhor resposta. Ontem eu tive uma aula de finanças e foi exatamente esse ponto que a pessoa trouxe para mim e falou: Sandro, mas como é que eu posso ter a certeza que esse é o melhor, que esse é o melhor investimento? Eu falei: esse é que é o ponto. Certeza não existe.
existe uma direção com base naquilo que você tem dentro do seu coração, até para finanças mesmo. Nós temos que tratar a finança não como ganância, não como um entendimento que só vale se ganhar. Não que nós queremos perder, é diferente. Todos os dias precisamos melhorar, porque aquilo que de repente perdemos ontem, podemos ganhar amanhã. Esse é o ponto, pelo menos é o meu entendimento, tá? Então, olhando o que nós colocamos aqui como exemplo do dia a dia, que é viver explodindo as palavras e não perceber a amargura por trás, a boca simplesmente denuncia o que o coração está carregando. Simplesmente é isso. A minha boca apenas denuncia o que está dentro de mim. E isso, trazendo para a nosso tipo de postura, a postura certa diria o quê? Senhor, trata meu coração para transformar minha fala. Simplesmente isso. É amanhecendo e já pedindo isso, porque ao longo do dia eu preciso ter essa transformação na minha forma de falar. E fazendo a pergunta, que minhas palavras revelam sobre o meu coração? Percebem como realmente tudo leva para uma linha. A forma como eu estou falando é o que existe dentro de mim. E o que existe dentro de mim? É amor, compreensão, amargura, medo, frustração. Então, todos esses pontos, existe a necessidade de trabalharmos em cima deles. Por isso que nós vamos para uma linha que é o último bloco, que fala sobre o quê? Palavras como canais de restauração. Então vamos lá para o último bloco. Hoje, reflita que tipo de fruto suas palavras têm produzido. Que suas conversas gerem vida, curem feridas e fortaleçam corações cansados. Como está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso está em Provérbios 18, versículo 21. Que cada palavra que sair da sua boca revela o coração de Cristo em você, transmitindo graça e esperança a todos os que ouvirem. Só realmente, para mim, o devocional de hoje foi, ou está sendo muito claro e exatamente na busca que eu tenho aí de melhorar todos os dias, em algumas situações até ratificar o que eu estou fazendo, graças a Deus, glória a Deus, mas é importante trazer esse ponto que nós vamos agora analisar, que é palavras como canais de restauração. Vejam bem, vamos lá. Primeiro, Jesus mostrou que é possível confrontar com graça. Ele não negociava a verdade, mas também não esmagava o quebrantado. Podemos sim corrigir com amor e silenciar com sabedoria. Nem toda hora é hora de falar. E quando falamos, precisamos falar com o coração certo. Esse é o ponto. A questão de desabafar, pelo menos no meu entendimento, é a necessidade de falar. Sabe aquela necessidade que eu tenho que falar, 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 falar? Por isso que algumas vezes, quando eu não falo, no segundo momento, quando eu falo demais, porque eu preciso desabafar. E é esse ponto de cuidado. Porque quando nós desabafamos, nós trazemos para o externo aquilo que está dentro de nós. E algumas vezes a palavra procura fazer de uma forma, mas o tom fala de outra. Existe um desalinhamento. É importante refletir, porque nossas palavras podem ser canais de restauração e consolo. Uma palavra de Deus na hora certa pode levantar quem está cansado. Nós já tivemos exemplos, até conosco mesmo. Quantas situações eu estava vivendo e uma simples palavra me fez mudar o dia. Ou o dia foi mudado com uma palavra. Até de uma pessoa que não estava, de repente, no script. Porque Deus usou essa pessoa. Quando fala no script, talvez não no meu script, mas no script do Senhor, sim. Que Deus tem tudo, que Ele tem o controle de tudo, no sentido do que nós podemos receber. Por isso que o mundo, sim, o mundo precisa de vozes que apontem para a esperança, não para a confusão. E que possamos ser um elo de transformação, não somente para mim, mas para todos aqueles que nos cercam. Hoje, podemos fazer o seguinte, trazendo para o nosso dia a dia,
Hoje podemos escolher ser uma voz de paz dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e nas conversas simples. Que possamos ser esse elo de transformação tanto para nós como para outras pessoas. Esse elo de comunicação com o Senhor, com aquilo que Ele tem transmitido para nós. Por isso que vamos para uma linha de refletir sobre o que nós estamos fazendo e o que nós não estamos fazendo dentro somente dessa nossa missão. E essa missão é muito gratificante quando nós olhamos as nossas atitudes. Mas primeiro vamos analisar a nossa atitude ou a atitude errada dentro de uma análise que eu fiz. Usar palavras para empurrar pessoas para mais fundo é uma atitude errada, porque pagar com aquilo que está recebendo, pagar com a mesma moeda, é algo semelhante a isso. Não vamos pagar com a mesma moeda. Vamos ter uma atitude certa. E a atitude certa é o quê? Falar de modo que gere restauração, consolo e esperança. E vou trazer um exemplo aqui do nosso dia a dia. Ver alguém caído e usar a fala para criticar em vez de ajudar. Ah, eu falei para você, eu já falei para você que você não ia ter feito isso. Você fez e agora aguenta a consequência. Você já escutaram alguma coisa nesse sentido? É, exatamente isso é o ponto de reflexão, porque a crítica pode ser fácil. Com certeza, criticar é muito fácil. Mas lembre-se, tenho que lembrar que algumas vezes sou criticado também. Nesse caso, eu coloco, a crítica pode ser fácil, mas a graça exige coração tratado. Por isso que precisamos todos os dias ser transformados pela direção do Senhor e pelas nossas ações. Que nós não possamos ficar somente no entendimento. Que todos nós possamos usar a transformação que a palavra está nos trazendo no dia a dia hoje. E a postura certa diz o seguinte: Senhor, faz da minha boca um canal de graça. Sim? Porque a pergunta de confronto é: minhas palavras se aproximam as pessoas da esperança? Vamos refletir. E refletindo sobre o que nós vimos no dia de hoje. No primeiro bloco, nós vimos que palavras carregam fruto. Sim? Já no bloco 2, nós aprendemos que precisamos cuidar do tempo e do tom. Falar na hora certa, com o tom certo. No 3 lembramos que a boca revela o coração. Como está o nosso coração? Como está o seu coração? E agora fechamos vendo que palavras podem ser canais de restauração, que todos nós possamos ser esse canal de restauração. E que vocês possam ser o canal de restauração da minha vida, como eu também posso ser canal de restauração da vida de vocês. E que Deus possa nos usar. Por isso que eu trago para vocês uma verdade muito simples hoje. Precisamos cuidar com zelo do que dizemos. Esse é o cuidado que nós temos que ter e exatamente atentar a isso. E como podemos atentar? Olha só o que eu estou trazendo, compartilhar com vocês uma mensagem central para hoje. Palavras geram vida quando nascem de um coração tratado por Deus e são ditas com sabedoria, amor e graça. Sim, a língua serena, para guardar de hoje, a língua serena é árvore de vida. Nesse caso, o que eu quero falar que a língua serena é árvore de vida? Simplesmente que uma fala calma pode ser remédio para um ambiente cansado. O coração precisa ser tratado para a fala ser transformada. Deus trabalha na fonte antes de mudar o fruto. Deus não muda o fruto primeiro. Deus sempre vai tratar a fonte antes de mudar o fruto. E que nós possamos ser tratados. Precisamos cuidar com zelo do que dizemos. E isso é muito claro quando a gente olha o quê? Essa é uma palavra simples, pessoal. Vou repetir. Precisamos cuidar com zelo do que dizemos. E é aquela questão do minuto ou do segundo de respiração. Quando você respira um segundo, a sua frase já muda. Tenha certeza disso. Ou melhor, a nossa fala já muda. Você viu, percebeu que eu já mudei. Eu não falei só a fala de vocês, a nossa fala já muda. Então, trazendo para a prática do dia de hoje, antes de responder alguém, pare por alguns segundos, olha lá, pare por alguns segundos e pergunte: essa palavra vai gerar vida ou confusão? E como é que você pode fazer isso? Orando. Orando de qual forma? Sim.
simplesmente assim: Senhor, trata meu coração e faz das minhas palavras fonte de vida, graça e esperança. Por isso que nós temos que agradecer e vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento e que possamos trazer para o próximo dia algo que nós vamos fazer hoje. Então, já que nós vamos fazer hoje, primeiramente vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Então, agradecendo que puder fechar os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Sim, que a tua palavra transforme as nossas palavras, Pai. Transforme aquilo que nós estamos dizendo. Que possamos ser tratados no nosso coração por tudo aquilo que aflige o mesmo nesse momento. Que possamos ser, Pai, fonte de vida, fonte de esperança, fonte de amor, porque quando nós somos dessa forma, também recebemos isso, Pai. Sabedores nós somos que a lei da semeadura existe primeiro plantar para depois colher. Que possamos, sim, Pai, colher tudo aquilo que estamos entregando. E se a colheita for boa, sinal que estamos entregando de forma correta. Que o nosso coração seja tratado não somente no dia de hoje, Pai, para todos os dias da nossa vida. Que possamos, sim, ao longo do dia de hoje, sim, entender e refletir que precisamos agir. E essa ação cabe, sim, através de algo que todos nós podemos fazer: ter cuidado com o que se fala, e como se fala, e no tempo que fala. Por isso, Senhor, mais uma vez agradeço o tempo, o modo e a forma como o Senhor tem nos direcionado. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, só agradeço aí a todos vocês aí, mais uma vez. Obrigado pela presença de todos e de todas. Vou deixar daqui a pouco a gravação. Em nome de Jesus, vou escutando no caminho para São Bernardo. Daqui a pouco estarei indo para São Bernardo. Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando isso e recebendo isso, tá? Porque o que nós recebemos hoje, para mim, foi algo que não tem preço, mas que eu possa não ficar só no meu entendimento, que eu possa transformar o que eu acabei de receber em ações. E, sendo ações boas, que eu recebo também ações boas. É uma troca. Obrigado, fique com Deus. Bom Tenha uma dia, quinta-feira Sandro. maravilhosa e amanhã, sexta-feira. Sexta-feira, Obrigada. às 6h21 estaremos aqui. 6h21, tá? Amanhã às 6h21. Ok. Bom Fique com Deus, dia. pessoal. Até mais. Bom dia. Tchau. Tchau.